Já se sentiu oprimido, injustiçado ou desafiado por alguém que parece estar sempre contra você? A maioria de nós já passou por isso. Mas e se eu te disser que você pode superar qualquer inimigo, sem levantar a voz ou a mão? Marco Aurélio, um dos maiores imperadores de Roma, era também um dos mais sábios praticantes do estoicismo. Ele acreditava que o verdadeiro poder não estava nas batalhas, mas no autocontrole e na mente focada. Hoje, vamos explorar 13 estratégias estoicas que ele usava para vencer seus inimigos sem sequer precisar lutar. Antes de confrontar o mundo externo, você precisa vencer a batalha interna. Essas primeiras estratégias estoicas são sobre como dominar a si mesmo antes de lidar com qualquer inimigo. 1. Controle suas emoções. Uma das maiores lições do estoicismo é que a verdadeira força não reside na capacidade de reagir impulsivamente, mas sim na habilidade de controlar suas próprias emoções. Marco Aurélio, como imperador de Roma, tinha que lidar com inúmeros conflitos e desafios diariamente. No entanto, ele acreditava que a raiva, o medo e o ódio eram fraquezas que corrompiam o julgamento e levavam a decisões ruins. Ele entendia que, ao permitir que emoções destrutivas o dominassem, ele estaria abrindo a porta para que seus inimigos pudessem manipulá-lo ou o levar a cometer erros. Portanto, controlar suas emoções é o primeiro passo para vencer seus inimigos sem precisar lutar. Quando você reage de forma explosiva, deixa claro para o outro quais são seus gatilhos e fraquezas. Isso dá aos seus inimigos a vantagem de saber como e onde atacar. No entanto, se você mantiver a calma, responde de maneira ponderada e serena, isso confunde e frustra o adversário, que esperava uma reação emocional. Sua tranquilidade é uma forma de poder invisível que desarma seu oponente sem que você precise agir diretamente contra ele. Dominar suas emoções também permite que você veja as situações de maneira mais clara e objetiva. Em momentos de tensão, muitos cedem ao pânico ou à fúria, mas um estoico observa os fatos, avalia os riscos e toma decisões com base na razão. Marco Aurélio afirmava que nossas emoções são apenas reflexos temporários, e que devemos nos afastar delas, para agir de maneira sábia. Dessa forma, controlando o que se passa em sua mente e coração, você já deu o primeiro passo para superar qualquer inimigo sem precisar recorrer ao confronto. 2. Pratique a indiferença. Uma das práticas mais poderosas que o estoicismo oferece é a indiferença controlada, em relação ao que está além do nosso controle. Marco Aurélio nos ensina que os acontecimentos externos, incluindo as ações e palavras de outras pessoas, não têm o poder de nos afetar, a menos que permitamos. Para ele, aquilo que os outros pensam ou dizem de nós não deve ser motivo de preocupação. Não temos controle sobre as opiniões alheias, mas temos total controle sobre como reagimos a elas. Praticar a indiferença é, portanto, uma forma de libertação. Quando você responde com indiferença ao ataque de um inimigo, você retira o poder que ele tem sobre você. Suas provocações e tentativas de manipulação se tornam inúteis, pois, sem reação da sua parte, ele fica sem armas. Marco Aurélio sabia que o verdadeiro controle está dentro de nós, e que se nos apegarmos aos julgamentos dos outros, estamos automaticamente nos colocando em uma posição vulnerável. A indiferença, por outro lado, nos coloca acima da situação, nos tornando intocáveis aos olhos do inimigo. Além disso, a indiferença não significa ser apático ou insensível, mas sim escolher onde investir sua energia. Em vez de desperdiçá-la em batalhas inúteis, direcioná-la para aquilo que você pode de fato influenciar, como seu desenvolvimento pessoal e suas ações. Essa prática te faz economizar energia mental e emocional para as batalhas que realmente importam. Ao ignorar insultos ou manipulações, você mantém o foco no que realmente tem valor, e seus inimigos acabam se enfraquecendo ao perceber que seus esforços para te desestabilizar são em vão. 3. Concentre-se no seu próprio desenvolvimento. Uma das maneiras mais eficazes de superar seus inimigos sem recorrer a confrontos, é simplesmente focar em seu próprio desenvolvimento. Marco Aurélio dedicava grande parte de seu tempo ao autodesenvolvimento, aprimorando sua mente e seu caráter. Ele sabia que, ao crescer internamente, seus inimigos se tornavam irrelevantes. Ao invés de desperdiçar energia preocupando-se com o que os outros faziam, ele preferia canalizá-la para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Essa é uma lição crucial para qualquer um que deseja vencer sem lutar.
O maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. Quando você se foca no seu próprio progresso, seja no aprimoramento de suas habilidades, no fortalecimento de sua mente ou no cultivo da sabedoria, você cria uma barreira natural contra qualquer ataque externo. Seus inimigos podem estar tramando contra você, mas enquanto você está concentrado em crescer, eles estão gastando energia em tentativas vazias. O sucesso que você constrói através do autodesenvolvimento é, por si só, a sua vitória. E seus inimigos, ao verem seu progresso, tornam-se desarmados diante da sua evolução. Além disso, esse foco no autodesenvolvimento também reforça sua confiança. Quando você está em constante aprimoramento, sua autoestima não depende mais da aprovação ou desaprovação dos outros. Marco Aurélio sabia que um homem que é mestre de si mesmo é invulnerável. Ao trabalhar continuamente para crescer, você se blinda contra a negatividade externa, criando uma fortaleza interna que nenhum inimigo pode penetrar. Assim, enquanto os outros se distraem em conflitos triviais, você se eleva em silêncio, invencível por dentro. 4. Aceite a realidade como ela é. Aceitar a realidade é uma das pedras angulares do estoicismo, e Marco Aurélio falava sobre isso de forma contundente. Ele dizia que muito do sofrimento humano vem da resistência ao que não pode ser mudado. Enquanto muitos tentam lutar contra o que já é fato, os estoicos nos ensinam a abraçar a realidade com serenidade. Aceitar o que não está sob seu controle não significa ser passivo, mas sim realista. Quando você aceita os fatos como eles são, em vez de como gostaria que fossem, sua mente fica livre para encontrar soluções reais, em vez de se prender ao desespero. Essa aceitação é uma ferramenta poderosa para lidar com inimigos. Muitas vezes, o conflito nasce de uma tentativa de controlar o comportamento ou as ações dos outros, o que é uma luta inútil. Ao aceitar que você não pode mudar o que as outras pessoas fazem ou pensam, você se liberta da frustração. Isso te permite agir de maneira mais eficaz e evitar confrontos desnecessários. Marco Aurélio dizia que devemos nos concentrar no que podemos controlar, que são nossas atitudes, nossas reações, e deixar o restante acontecer sem nos consumir. Por fim, a aceitação da realidade te coloca em uma posição de força. Quando você não está mais preso à ideia de como as coisas ou deveriam ser, pode usar essa clareza para navegar pelos desafios com maior sabedoria. Seus inimigos, por outro lado, muitas vezes ficam presos em suas próprias expectativas e frustrações, o que os enfraquece. Aceitar a realidade te permite avançar enquanto seus oponentes ficam estagnados em suas ilusões. Assim, você supera sem conflito, pois já aceitou a verdade que seus inimigos ainda resistem em enxergar. 5. Não procure aprovação. Buscar a aprovação dos outros é um dos maiores empecilhos para o crescimento pessoal e a liberdade. Para Marco Aurélio, a verdadeira liberdade vinha de dentro, de viver de acordo com seus próprios princípios e não ser escravo das opiniões alheias. Ele acreditava que a busca por validação nos torna vulneráveis e manipuláveis. Quando você se preocupa excessivamente com o que os outros pensam, especialmente seus inimigos, você se coloca em uma posição de fraqueza. O estoicismo nos ensina que devemos nos guiar pela razão e pelo valor intrínseco, e não pelas expectativas externas. Quando você deixa de procurar aprovação, seus inimigos perdem uma de suas maiores armas contra você. Eles não podem mais te afetar emocionalmente ou te controlar através de críticas ou elogios. Marco Aurélio sabia que aqueles que vivem pela aprovação dos outros, jamais seriam verdadeiramente livres. Quando você age com base em seu próprio senso de valor, as opiniões dos outros se tornam irrelevantes. Seus inimigos podem tentar te atingir com palavras, mas se essas palavras não têm peso em sua vida, elas perdem todo o poder. Além disso, quando você não busca aprovação, se torna mais autêntico. Você age de acordo com seus próprios princípios e toma decisões baseadas no que você acredita ser certo, não no que os outros esperam de você. Essa autenticidade é um escudo poderoso contra qualquer ataque. Marco Aurélio entendia que o único julgamento que realmente importa é o seu próprio, guiado pela razão e pela virtude. Seus inimigos, por outro lado, estão sempre à mercê das opiniões externas, e isso os torna instáveis. Você, ao contrário, permanece firme, inabalável em sua própria identidade. Agora,
vamos sair de estratégias internas e passaremos a estratégias externas. Tudo é uma evolução. Não adianta você querer aplicar estratégias externas, se não está resolvido ou entendendo o que está acontecendo internamente com você. Vamos seguir. 6. Use o poder do silêncio. O silêncio é uma das ferramentas mais subestimadas e poderosas que um estoico pode usar. Nós já comentamos sobre isso algumas vezes aqui no canal, inclusive tem um vídeo falando só sobre o poder do silêncio, vale a pena assistir. Marco Aurélio sabia que em muitas situações, a melhor resposta não era reagir, mas sim ficar em silêncio. O silêncio confunde os adversários, desarma os confrontos e nos dá tempo para refletir antes de agir. Em uma discussão ou conflito, a maioria das pessoas espera uma reação imediata. Quando você responde com silêncio, você retira do inimigo a possibilidade de prever seu próximo movimento, e isso os deixa inseguros e ansiosos. Além disso, o silêncio dá espaço para você processar a situação com mais clareza e sabedoria. Em vez de ser impulsivo e dizer algo que pode ser usado contra você, o silêncio permite que você observe, pense e formule a melhor estratégia. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira força reside na capacidade de manter a calma em meio ao caos. Quando você não sente a necessidade de preencher o vazio com palavras, você demonstra autocontrole e confiança. Seus inimigos, por outro lado, muitas vezes falam mais do que deveriam, revelando suas próprias fraquezas. O silêncio também pode ser interpretado como uma forma de resistência pacífica. Ao se recusar a responder a provocações ou ataques verbais, você se recusa a alimentar o conflito. Muitas vezes, o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele mostra que você não se deixa abalar e que sua paz interna não pode ser perturbada. Marco Aurélio entendia que nem todas as batalhas precisavam ser lutadas com palavras ou ações diretas. Às vezes, a ausência de uma resposta é a resposta mais poderosa de todas. 7. Faça seus inimigos subestimarem você. Outra estratégia inteligente que Marco Aurélio empregava era deixar que os outros o subestimassem. A sabedoria estoica nos ensina que não devemos exibir todo o nosso poder ou conhecimento de uma só vez. Ser subestimado pode ser uma vantagem estratégica, pois seus inimigos não se preparam adequadamente para a verdadeira extensão de suas habilidades. Quando eles pensam que você é mais fraco ou menos preparado do que realmente é, você ganha tempo e espaço para agir no momento certo, surpreendendo-os e desequilibrando-os. No estoicismo, a humildade é uma virtude. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, nunca se vangloriava de sua posição ou de seu conhecimento. Ele preferia observar e ouvir antes de agir, o que muitas vezes fazia com que seus inimigos subestimassem sua inteligência e força. Essa estratégia de deixar os outros acreditarem que você é menos do que realmente é cria uma falsa sensação de segurança neles, o que, por sua vez, os torna descuidados e vulneráveis. Enquanto eles baixam a guarda, você pode se preparar para agir de maneira eficaz. Além disso, quando você se apresenta de maneira modesta, você evita a necessidade de provar algo para os outros. Marco Aurélio sabia que aqueles que constantemente buscam mostrar sua superioridade acabam criando mais conflitos e inimigos. Ao ser subestimado, você não desperta a inveja ou o ressentimento dos outros, mas, ao mesmo tempo, mantém o controle da situação. No momento certo, quando você revelar sua verdadeira capacidade, seus inimigos serão pegos de surpresa, incapazes de reagir adequadamente. Ser subestimado é uma arma silenciosa, mas devastadora, que pode garantir a vitória sem confronto direto. 8. Entenda o ponto de vista do outro. Uma das habilidades mais importantes que um estoico pode desenvolver é a capacidade de ver o mundo pelos olhos dos outros. Marco Aurélio acreditava que, ao compreender a perspectiva de seus inimigos, você poderia não apenas antecipar seus movimentos, mas também desarmá-los de maneira pacífica. Quando você se esforça para entender o que motiva o comportamento de alguém, é mais fácil encontrar uma solução que evite o confronto direto. Muitas vezes, os conflitos surgem de mal-entendidos ou de percepções erradas, e ao enxergar as coisas do ponto de vista do outro, você pode dissolver a tensão antes que ela se intensifique. Além disso, ao demonstrar empatia e compreensão, você também pode transformar um inimigo em um aliado. O estoicismo nos ensina a buscar soluções que beneficiem ambas as partes, e ao tentar ver o mundo pelos olhos do outro,
você cria uma ponte de comunicação que pode ser usada para resolver conflitos sem a necessidade de violência ou agressão. Essa habilidade de se conectar com os outros de maneira profunda e empática é uma das estratégias mais eficazes para vencer sem lutar. Marco Aurélio acreditava que a verdadeira força reside na sabedoria de entender, não na necessidade de dominar. 9. Responda com ações, não palavras. Para os estoicos, as ações sempre falam mais alto do que as palavras. Marco Aurélio acreditava que, em vez de se engajar em longas discussões ou debates infrutíferos, a melhor resposta que você pode dar a seus inimigos é através de suas ações. Falar demais não apenas desgasta sua energia, mas também revela seus pensamentos e intenções. Quando você responde com ações, você se mantém discreto e eficaz, evitando dar ao inimigo a chance de se preparar para um confronto verbal ou de manipular a situação a seu favor. Responder com ações significa, antes de tudo, manter o foco nos seus próprios objetivos. Em vez de se perder em discussões, você segue em frente, trabalhando duro e realizando suas metas. Ao fazer isso, você automaticamente se eleva acima dos ataques e provocações. Seus inimigos podem tentar te desviar do caminho com palavras, mas se você mantiver sua concentração e continuar a agir com determinação, o sucesso falará por si só. Marco Aurélio sabia que as ações corretas, feitas com calma e propósito, tinham o poder de desarmar qualquer tipo de oposição. Além disso, ao agir em vez de falar, você demonstra uma força silenciosa que muitas vezes intimida seus adversários. Palavras podem ser contestadas, mas ações são fatos inegáveis. Quando você responde com resultados, seus inimigos perdem qualquer base para te criticar ou desafiar. As palavras podem ser distorcidas ou mal interpretadas, mas suas ações falam por você de maneira clara e definitiva. Marco Aurélio nos ensinou que aqueles que falam menos e fazem mais acabam sendo os verdadeiros vencedores, pois sua força está no que realizam, e não no que prometem. 10. Evite conflitos desnecessários. Uma das lições mais importantes do estoicismo é saber escolher suas batalhas. Marco Aurélio acreditava que nem todo conflito valia a pena ser enfrentado. Muitas vezes, os inimigos tentam nos arrastar para confrontos triviais e desgastantes, simplesmente para nos desviar do que realmente importa. A sabedoria estoica nos ensina a evitar esses conflitos desnecessários, pois eles consomem nossa energia sem nos trazer nenhum benefício real. O verdadeiro estoico sabe que, ao evitar confrontos fúteis, ele preserva sua paz e sua força para os desafios que realmente importam. Evitar conflitos desnecessários não é um sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Marco Aurélio nos ensina que o tempo e a energia são recursos valiosos que não devem ser desperdiçados em batalhas sem sentido. Muitas vezes, o orgulho nos leva a querer responder a cada ataque ou provocação, mas o estoicismo nos lembra que devemos escolher nossas lutas com sabedoria. Ao evitar confrontos insignificantes, você se mantém focado no que realmente importa e preserva sua energia para as situações que realmente exigem sua atenção e esforço. Além disso, ao evitar conflitos desnecessários, você também se posiciona acima das provocações de seus inimigos. Eles podem tentar te puxar para uma discussão ou confronto, mas ao se recusar a participar, você mostra que está no controle. Marco Aurélio sabia que muitas batalhas são armadilhas, e o melhor caminho é simplesmente não se envolver. Quando você evita o conflito, seus inimigos ficam sem poder sobre você, pois perceberam que não podem te manipular. Ao manter sua paz e sua clareza de propósito, você se torna invencível, não porque lutou e venceu, mas porque escolheu não lutar. 11. Cultive relacionamentos fortes e sinceros. Marco Aurélio acreditava que, por mais que a filosofia estoica enfatize a autossuficiência e o fortalecimento do caráter individual, ninguém é uma ilha. Cultivar relacionamentos verdadeiros e sinceros é uma das estratégias mais eficazes para superar seus inimigos a longo prazo. Quando você está cercado por pessoas leais e com as mesmas virtudes que você, seus inimigos perdem o poder de isolar ou enfraquecer você. O apoio mútuo entre pessoas genuínas não só fortalece suas defesas emocionais, mas também constrói uma rede de apoio que é quase impossível de romper. Esses relacionamentos são baseados na honestidade, no respeito mútuo e no alinhamento de valores. Marco Aurélio defendia a importância de estar cercado por pessoas que também buscassem a virtude e o crescimento pessoal.
Isso não apenas cria uma comunidade mais forte, mas também proporciona uma base sólida para enfrentar qualquer desafio. Quando seus inimigos percebem que você não está sozinho, mas cercado de aliados que compartilham da mesma filosofia de vida, eles se deparam com uma força muito maior do que imaginavam. O que pode ser um ataque individual se torna ineficaz diante da solidariedade de uma rede de apoio forte. Além disso, relacionamentos sinceros oferecem a você a oportunidade de crescer e se aprimorar. Seus aliados podem te oferecer conselhos, críticas construtivas e apoio emocional em momentos de necessidade, enquanto seus inimigos são forçados a enfrentar os obstáculos sozinhos. Marco Aurélio sabia que, enquanto os relacionamentos falsos e superficiais podem desmoronar sob pressão, os vínculos construídos sobre princípios éticos e morais permanecem inabaláveis. Assim, ao cultivar esses relacionamentos, você se protege não apenas contra seus inimigos externos, mas também fortalece seu próprio crescimento interno e resiliência. 12. Pratique a paciência. A paciência é uma das virtudes centrais no estoicismo, e Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como o tempo pode ser o melhor aliado de uma pessoa sábia. No estoicismo, a ideia é que as adversidades, os inimigos e os obstáculos podem ser superados se você tiver a paciência de esperar o momento certo. A impaciência, por outro lado, leva à impulsividade, o que muitas vezes acaba resultando em erros e reações que poderiam ter sido evitadas. Ao praticar a paciência, você permite que as situações se revelem e se desenrolem naturalmente, dando a si mesmo o espaço para agir com mais sabedoria e eficácia. A paciência também é uma forma de resistência silenciosa. Quando você espera o momento certo para agir, está, na verdade, ganhando vantagem. Enquanto seus inimigos podem tentar te pressionar a tomar uma decisão precipitada ou a reagir imediatamente, o estoico entende que a paciência é uma arma poderosa. Marco Aurélio acreditava que o tempo frequentemente expõe as fraquezas de seus inimigos, e se você puder suportar a pressão sem ceder, eventualmente seus adversários cometerão erros que podem ser aproveitados. A paciência é um exercício de força interior e confiança em si mesmo, pois mostra que você não precisa ser controlado pelo tempo dos outros. Além disso, a paciência te dá a habilidade de enxergar as coisas com mais clareza. Em vez de se deixar consumir pela urgência, você se afasta das emoções momentâneas e adota uma visão de longo prazo. Marco Aurélio sabia que muitas vezes o sucesso não vem da ação imediata, mas da persistência contínua e do aguardo pelo momento certo para intervir. Seus inimigos, ao se moverem rapidamente e sem reflexão, frequentemente revelam suas vulnerabilidades, enquanto você, com paciência, observa e age com precisão cirúrgica. Assim, a paciência se torna uma aliada indispensável para superar qualquer obstáculo sem a necessidade de confronto direto. 13. Aceite a impermanência. No coração da filosofia estoica está a compreensão da impermanência, que nada mais é do que a ideia de que tudo é passageiro, desde nossos sucessos e fracassos até as próprias vidas de nossos inimigos. Marco Aurélio meditava frequentemente sobre a transitoriedade da existência, lembrando-se de que nada dura para sempre e que é um erro apegar-se a vitórias ou derrotas momentâneas. Ao aceitar a impermanência, você se liberta da necessidade de lutar por cada pequena batalha, pois entende que, com o tempo, todas as coisas passam, inclusive as ações de seus inimigos. Essa aceitação da impermanência também traz uma serenidade interior que confunde e desarma os adversários. Quando seus inimigos percebem que você não se deixa afetar pelas pequenas derrotas ou pelos desafios temporários, eles ficam sem poder. Eles esperam que você se abale, que reaja, mas em vez disso, você permanece calmo e focado, sabendo que, com o tempo, a situação mudará. Marco Aurélio sabia que a aceitação da impermanência permite que você lide com as dificuldades com uma mente tranquila, sem se deixar arrastar pelas emoções do momento. Além disso, essa aceitação te dá uma perspectiva mais ampla e profunda da vida. Ao reconhecer que tudo passa, você aprende a valorizar o presente e a tomar decisões que tenham um impacto duradouro, em vez de se envolver em disputas efêmeras. Marco Aurélio aconselhava a todos que refletissem sobre a mortalidade e sobre como as coisas mudam com o tempo. Quando você aceita que até mesmo seus inimigos são parte desse ciclo de impermanência, percebe que muitos conflitos são desnecessários, pois o tempo acabará por dissolver a maioria deles.
Essa sabedoria te permite viver de maneira mais plena e focada, sem perder energia com batalhas que logo se tornarão irrelevantes. Como você já deve saber, Marco Aurélio foi um dos principais filósofos estoicos. E deixou uma obra com suas principais reflexões, que é um livro chamado Meditações. Deixei o link desse livro aqui na descrição do vídeo, vale a pena a leitura. Então, da próxima vez que você enfrentar um inimigo ou um desafio, lembre-se: a vitória não vem da força bruta ou das palavras afiadas, mas da mente calma e do coração forte. Como Marco Aurélio nos ensinou, vencer seus inimigos sem conflito é a verdadeira marca de um guerreiro estoico. Se você quer mais estratégias estoicas para transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. E lembre-se: o maior inimigo que você pode vencer é você mesmo. Te vejo no próximo vídeo.